Olá, vamos discutir agora sobre o quinto mandamento dessa série, os 10 mandamentos Montessori, ou o Decálogo Montessori. E o quinto mandamento é muito legal, muito interessante. É o seguinte: esteja sempre pronto a responder à criança que precisa de você. E sempre escute e responda à criança que a você recorre. Isso parece algo óbvio, né? Em que, né, claro, né, a gente sempre vai atender a criança quando, mas é algo muito difícil de executar na prática, porque a gente às vezes deixa a correria, deixa as tarefas, deixa as demandas do dia a dia falarem mais alto, e a gente está o tempo inteiro falando para a criança, espera um pouquinho, não, tá tudo bem, espera um pouquinho, não, deixa eu só terminar isso, e aí quando a criança chega e fala e responde essa resposta pra gente, que é uma resposta que ela ouve constantemente da gente, a gente fica extremamente ofendido, e a gente quer que a criança faça na hora que a gente está mandando, porque a gente falou, tem que fazer, né? Então, eu queria trazer essa reflexão da gente pensar que muitas vezes a gente modela isso para a criança. A gente traz essa ideia, né, de que a criança tem que sempre esperar. E não estou dizendo que em todos os momentos, mas a gente tem que responder a essa criança. Então, se você não pode falar com ela naquele momento, se você está no meio de uma conversa, a criança te interrompe, você virar para ela e falar assim, só um momento, eu estou terminando aqui e eu já vou te dar atenção, né? Da gente poder dar essa atenção. Então, este esteja sempre pronto a responder à criança que precisa de você, pode ser você dar uma resposta dessa, pode ser você dizer, um momento, eu já vou te atender. Mas a gente ter esse respeito e essa troca com a criança, tá? E aqui eu queria trazer alguns pontos para a gente pensar e refletir. Número um é que criança, quando ela precisa de alguma coisa, principalmente os bebezinhos, né, as crianças pequenas, elas muitas vezes elas vão nos dizer através de comportamentos ou através de choro. Elas não necessariamente vão nos dizer através de palavras. E a gente precisa entender que o comportamento da criança e o choro da criança, ele vem em função de nos comunicar alguma coisa. Nós adultos, quando a gente chora porque a gente está muito chateado, porque alguma coisa aconteceu, porque está muito dolorido, porque está muito difícil de processar. Então a gente chora. Mas a criança não é assim. A criança ela chora porque ela precisa dizer algo, principalmente um bebezinho. Né? Ah, eu tô com fome. Ele chora, eu tô com sono. Eu choro, eu tô com dor na barriga. Eu choro. Então, quando a gente vai dar ali uma atenção para essa criança que chora, ou que faz um comportamento, que está tentando nos chamar a atenção, a gente não vai tentar resolver aquilo de uma maneira apreensiva, no sentido de eu preciso cessar esse choro. Eu vejo que muitas vezes o adulto, ele vê esse comportamento, de uma maneira muito assim, eu preciso encerrar. O que eu posso fazer de uma maneira muito rápida que vai fazer com que essa criança fique quieta, com que essa criança pare de chorar, com que essa criança pare de fazer birra na minha frente, ou no meio do mercado. E aí a gente esquece de ir para o nosso lado ali em que a gente vai refletir e interpretar o que está acontecendo com aquela criança, porque nem sempre a criança vai nos dizer com palavras. Então a gente precisa pensar e refletir e olhar para essa criança com um olhar de questionamento, de curiosidade. O que foi? O que você precisa? O que você está me dizendo com esse seu comportamento, com esse seu choro, ou com esse puxadinho, ou com esse carinho? Às vezes a criança vem se falar com a gente através de carinho, através de um abraço, através de um beijo, através de um segurar na nossa perna. Então a gente tem que olhar para aquela criança. Eu interpreto esse mandamento, né, como um olhar atento ao que a criança está nos mostrando. E a um olhar reflexivo do que aquilo quer dizer, porque muitas vezes a gente tem que interpretar e muitas vezes a gente tem que devolver isso para a criança. Então, uma criança irritada, chorando, bebezinho, a gente vai dizer para ele o quê? Ah, você está com fome, está na hora de mamar, está na hora de comer. Eu vou preparar a sua comida, ou eu vou preparar a sua fruta, ou a gente dizer isto é sono, nós precisamos deitar, vamos apagar a luz, vamos fechar aqui. Agora é só você ficar quietinho, você respirar fundo, vamos acalmar, eu estou aqui com você. E a gente ir trazendo formas de lidar com a criança e orientando ela para aquilo que ela está sentindo. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai levantando hipóteses. Então, ao invés da gente fazer toda essa interpretação para a criança e da gente dizer para ela uma resposta pronta, a gente pode
trazer hipóteses. Então, eu posso dizer para a criança: será que é isso que você está sentindo? Ou o que foi que aconteceu? E aí a criança não vai saber te explicar, você vai dando algumas ideias. Ah, o fulano pegou o brinquedo de você, que você estava brincando. Ah, será que é? E aí a gente vai ali completando as colunas e a gente vai tentando ali direcionar aquela criança, sempre olhando para ela e vendo se ela está te dizendo de alguma forma que sim ou que não. E aí a gente vai seguir dali. Não, não foi isso? Então o que foi? Eu não estou entendendo. Me explica, me mostra o que você quer, né? E a gente ir trazendo isso. À medida que a criança vai mostrando, que ela vai apontando, devolva isso para a criança. Ah, você quer a água? Ah, você quer esse brinquedo? Entendi. Da próxima vez você pode falar: água, por favor. Eu quero água. Eu quero aquele brinquedo. Então a gente está aqui não somente interpretando e resolvendo, mas a gente está também mostrando para a criança como que ela pode se comunicar de uma maneira futura, como que ela pode se relacionar de uma maneira mais aceitável. E aí, da mesma forma, eu volto ali para o caso das birras, porque às vezes a criança está fazendo birra e o nosso objetivo é encerrar. Eu preciso fazer com que essa criança pare. E não simplesmente tentar acalmar a criança. Primeiro a gente tem que acalmar, primeiro a gente tem que acolher, porque a gente não vai conseguir tirar nada da criança com ela berrando, gritando. E aí depois a gente vai entender o que está acontecendo, interpretar para essa criança e falar para essa criança de uma outra forma que ela poderia agir. Ah, então foi isso que te aborreceu. Ah, é isso que você queria. Numa próxima vez você pode fazer tal coisa. E aí a gente vai criando o quê? Consciência na criança. E a gente vai desenvolvendo a habilidade de comunicação, de como eu vou me relacionar e me comunicar com essa criança. Ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que esse mandamento aqui, ele traz muitas reflexões, a gente precisa muito trabalhar ele, rever, revisitar ele diariamente, principalmente nos momentos de desafio. Para a gente mexe muito com os nossos gatilhos, mexe muito com o nosso emocional. Então, estar ali presente para a criança, estar ali presente para separar o que é seu e o que é da criança, o que é do seu emocional, né? E saber acalmar é algo que a gente tem que trabalhar na gente, tá bom? Um último ponto que eu queria colocar sobre esse mandamento, né? Esteja sempre pronto a responder a criança que precisa de você e sempre escute e responde a criança que você recorre, é a questão da atenção integral para a criança. Hoje nós vivemos num mundo em que a atenção é muito dividida, em que a gente está sempre querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu falo isso assim também como um culpado aqui, né? Muitas vezes a criança está falando com a gente está ali no celular, a gente está ali fazendo um trabalho, não, peraí, deixa eu terminar esse e-mail, não, deixa, e a gente vai, né, deixando para depois a gente não dar atenção devida para a criança. Então, tente focar a sua atenção. Quando a criança te chame, olhe para ela, faça contato visual, abaixa na altura da criança, fala com essa criança, ouça essa criança, converse, faça diálogos, faça perguntas, esteja presente nas relações, porque a gente precisa construir essa relação de carinho, essa relação de amor, essa relação de troca, essa relação de confiança, em que a criança sabe que ela pode contar com a gente, que ela, se ela precisar, ela pode recorrer para a gente, que a gente vai parar, que a gente vai olhar, a gente vai dar atenção para ela, tá bom? Então esse é o meu último ponto para colocar aqui em relação a esse mandamento que é extremamente válido para os dias de hoje. É isso, pessoal. Tem um comentário, tem alguma pergunta, coloca aí embaixo para a gente e continue acompanhando a nossa série aí com os próximos mandamentos. Se não assistiu os anteriores, assista, volta lá para a gente propor essa reflexão e essa mudança no nosso dia a dia, na nossa prática, ao se relacionar com as crianças. Até a próxima.